E nós seguimos na capital federal porque nesta segunda-feira a ministra Carmen Lúcia vai tomar posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Além de conduzir o plenário da corte, a magistrada será a responsável pela justiça eleitoral nos próximos 2 anos. Janaína Camelo. Há 4 meses das eleições municipais de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral oficializa nesta segunda-feira sua mais nova presidência. Em cerimônia marcada para acontecer no plenário da Corte, a ministra Carmen Lúcia tomará posse como presidente do TSE pelos próximos 2 anos. Ao seu lado, na mesma cerimônia, o ministro Cássio Nunes Marques será empossado vice-presidente do tribunal. Ambos serão responsáveis por conduzir as eleições municipais de outubro. A cerimônia de posse irá contar com autoridades dos 3 poderes. O presidente Lula já confirmou presença. Também há previsão de que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, compareçam. Considerada da ala menos conservadora da Corte Eleitoral, a tendência é que a ministra dê continuidade ao trabalho do seu antecessor, Alexandre de Moraes. No processo eleitoral deste ano, por exemplo, Carmen Lúcia deve manter posição firme no combate à desinformação, o que deve virar a sua bandeira durante o seu mandato no TSE. Além de conduzir as eleições municipais neste ano, entre as próximas pautas que devem ser analisadas pelo TSE na gestão de Carmen Lúcia, estão a cassação do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, a análise de possível recurso contra a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que absolveu o governador do estado, Cláudio Castro, e ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por supostas irregularidades nas eleições de 2022. Natural de Montes Claros, Minas Gerais, Carmen Lúcia se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuou como advogada, procuradora e professora titular de Direito Constitucional da PUC de Minas Gerais. A ministra integra o Supremo Tribunal Federal há 18 anos. Esta será a segunda vez que assume a cadeira de presidente do TSE. A primeira vez foi em 2012, quando se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo na história e comandou as eleições municipais daquele ano. Em 2020, Carmen Lúcia retornou à Corte Eleitoral como ministra substituta. Em 2022, foi empossada integrante efetiva do colegiado e no início de 2023, a ministra tornou-se vice-presidente do TSE, atuando ao lado do ministro Alexandre de Moraes. O plenário efetivo do TSE é composto por 7 ministros, 2 do Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados escolhidos pelo presidente da República e 3 ministros do STF. Para a vaga deixada por Alexandre de Moraes, quem irá assumir no plenário efetivo será o ministro André Mendonça. Felipe Monteiro, deixa eu te incomodar mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre essas expectativas para a gestão agora nos próximos 2 anos de Carmen Lúcia à frente do TSE. A gente acompanhou na reportagem da Janaína Camelo que o grande foco dado durante a gestão de Alexandre de Moraes foi justamente no combate à desinformação, às fake news, sobretudo nas redes sociais. Agora, mais ao final da gestão dele também, uma tentativa de se controlar o avanço também da inteligência artificial, que possivelmente vai estar muito presente agora nas eleições de 2024. Queria te ouvir se, na sua opinião, Carmen Lúcia deve seguir mais ou menos esse mesmo padrão de gestão de Alexandre de Moraes ou a gente vai ver diferenças significativas do trabalho dela à frente da corte? Deve seguir. Eu entendo que ela vai seguir a linha do Alexandre de Moraes. O processo eleitoral no Brasil e no mundo todo, está sendo pautado por 3 grandes itens, 3 grandes aspectos. O primeiro são as fake news, a desinformação. Segundo, a inteligência artificial. E o terceiro, que decorre da inteligência artificial, as tais deepfakes. E com certeza a Carmen Lúcia irá se debruçar sobre esses 3 assuntos, que foram os assuntos também que o Alexandre de Moraes debruçava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É bom lembrar, Lívia, que no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral tem 2 funções. Tem a função judicante, que julga os pleitos dos partidos políticos e dos políticos em época de eleição, e tem a segunda função, que é a função legislativa. É bom lembrar que o TSE é responsável por fazer normativas que regem o processo eleitoral. É uma figura
é uma função atípica, porque normalmente, naturalmente, a gente acha que só o Poder Legislativo legisla, mas legalmente o TSE também regula o processo eleitoral no Brasil. Então, o que nós vamos ver nessas eleições municipais e nas discussões das eleições seguintes é exatamente a importância que será dada à questão das fake news, a importância que será dada à questão da inteligência artificial. Então, eu entendo que a Carmen Lúcia irá seguir, de certa forma, a linha do Alexandre de Moraes. O que eu acho que vai ser diferente é que o Alexandre de Moraes, além de ter um protagonismo no TSE, porque era presidente, ele também tinha um protagonismo no STF, porque ele coordena, né, e ele cuida do maior inquérito que tem no STF contra o atentado do Estado Democrático de Direito. Agora, a Carmen Lúcia não terá essa confusão entre as duas figuras, né? O ministro do STF, que cuida do caso mais importante, e o presidente do TSE. Então, de certa forma, eu acho que vai ter menos holofote na Carmen Lúcia e a Carmen Lúcia poderá, de certa forma, atuar de uma forma mais tranquila, sem tanto questionamento em relação às suas atividades. Importante lembrar também, não é? Eu espero também ver na gestão da Carmen Lúcia, apesar disso depender pouco dela, um protagonismo menor do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Infelizmente, a polarização da nossa sociedade faz com que haja inúmeros processos no Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral tenha, de certa forma, exercido um protagonismo muito grande. Eu espero que nas eleições municipais o protagonismo, por conta da atenuação da polarização em nível nacional, diminua, tirando pouco o protagonismo do TSE. Tirando isso, boa sorte a Carmen Lúcia e que ela tenha um excelente mandato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral.